E se eu te dissesse que mirar numa meta 10 vezes maior é, na verdade, mais fácil do que só tentar dobrar os resultados? Parece que não faz sentido, né? Mas nessa análise, a gente vai desvendar a estrutura por trás dessa ideia que é bem poderosa. E olha, não é sobre táticas, é sobre uma transformação de identidade que começa com uma coisa só: o compromisso. Para começar, vamos falar de uma coisa que muita gente conhece bem: a armadilha do 2x. Sabe aquela sensação de estar correndo cada vez mais rápido só para continuar no mesmo lugar? É exatamente isso. É o ciclo do crescimento que cansa, que promete muito, mas no fim do dia só entrega esgotamento. E o centro da questão está todo aqui. De um lado, a mentalidade 2x, que é aquele caminho reto, sabe, linear, exige mais do mesmo esforço para ter um resultado só um pouquinho maior. Do outro lado, a mentalidade 10x. Isso aqui é um salto, não é um passinho. É uma mudança de qualidade que busca um resultado gigante com uma abordagem totalmente diferente. O caminho 2x soa familiar, não é? É a lógica de trabalhar mais horas, não de um jeito mais esperto. É manter uns 80% de tudo que já se faz e ficar ali tentando espremer um pingo a mais de resultado. É um caminho de adição, de somar esforço, mas que raramente mesmo, leva a uma transformação de verdade. E a raiz de tudo isso é o nosso apego a esses 80%. Como diz a citação, essa é a nossa zona de conforto, o nosso jeito de fazer as coisas. E é por isso que o caminho 2x leva ao cansaço e não ao avanço real. A gente fica preso naquilo que já conhece. E é aí que o jogo vira. A gente chega na ideia central, que parece um paradoxo. Por que 10x é mais fácil? Pode soar estranho, mas a simplicidade por trás disso é o que torna o conceito tão poderoso. O segredo não está no esforço, mas sim no foco. Pensar 10x não é sobre trabalhar 10 vezes mais, de jeito nenhum. É um salto de qualidade. Pensa assim, é a diferença entre ter um cavalo mais rápido e inventar o carro. Não é uma melhoria, é uma coisa completamente nova. A transformação é tão grande que o jeito antigo de operar simplesmente não serve mais. Essa citação aqui resume a ideia perfeitamente. O poder de uma meta 10x é que ela é tão, mas tão grande que funciona como um filtro. Ela separa o que importa do que é só ruído. Quase nada do que se faz hoje vai te levar até lá, e isso te força a ter um foco absoluto no que realmente vai fazer a diferença. Uma meta 10x obriga a gente a se livrar desses 80%. E não é só das atividades, não. É de clientes, de projetos, até daquela mentalidade que nos prende aonde a gente está. É um ato de subtrair, de cortar o excesso. Muitas vezes é difícil, claro, mas é absolutamente necessário. O processo é muito parecido com o de um escultor, sabe? Não se trata de adicionar mais material, mas sim de ir tirando os pedaços de mármore que não fazem parte da obra para, no final, revelar a forma que já estava lá dentro. É um processo de descoberta, de revelação. Certo, mas como esse processo acontece na prática? Bom, a resposta está no que chamam de fórmula dos 4 Cs. É um ciclo de transformação que dá a força para essa jornada de identidade. E aqui está o pulo do gato. O ciclo não começa com a confiança, como muita gente imagina. Ele começa com o comprometimento. É o compromisso total com esse futuro 10x que gera a coragem para a gente agir. E essa ação, essa atitude corajosa, constrói novas capacidades. E só então, lá no final, como resultado disso tudo é que surge a confiança. E é aqui que a mágica acontece de novo. A confiança que a gente conquistou não é o ponto de chegada. Ela é o combustível para o próximo comprometimento 10x. Isso cria um ciclo virtuoso, sabe? Um motor que não para de girar, transformando a nossa própria identidade continuamente. Ok, se o ciclo dos 4 Cs é o motor, qual é o combustível? A resposta está numa diferença muito importante: o poder do querer. É isso que de fato move a ação que transforma. O material faz uma distinção clara entre querer, que é uma força que vem de dentro, criativa, baseada na abundância, e o precisar, que vem de fora, da competição, da escassez. Em resumo, quem quer, cria. Quem precisa, compete. E essa ideia muda tudo. Como diz a citação, riqueza é o que se quer, dinheiro é só uma ferramenta. O querer cria valor novo, ou seja, riqueza. Já o precisar nos coloca para brigar por recursos que são limitados, o dinheiro. E a riqueza, ao contrário do dinheiro, pode ser criada do nada, infinitamente. Então, a verdadeira liberdade é agir a partir desse querer, sem ter que dar satisfação ou pedir permissão para ninguém. O desejo, por si só, já é a justificativa. É um ato de pura escolha, de pura criação.
E para onde essa jornada toda nos leva? Essa jornada de cortar o excesso e agir pelo querer, ela nos leva a um lugar de valor super focado, a sua habilidade única. A habilidade única é a essência daqueles 20% que sobraram depois dos cortes. É o ponto onde se encontram a sua paixão, o seu talento e o valor que só você consegue criar. O resultado é algo que ninguém mais no mundo pode oferecer do mesmo jeito. E quando se começa a operar a partir dessa habilidade única, a dinâmica muda completamente. O trabalho vira diversão, o progresso para de ser um passinho de cada vez e se torna exponencial. E a competição? Bom, a competição simplesmente deixa de fazer sentido. É sobre se tornar uma categoria de um só, onde o valor que se oferece é tão diferente de todo o resto. Não é sobre ser o melhor naquilo, é sobre ser o único. E para fechar, fica uma reflexão. Se o caminho 10x é esse ato de tirar o que não serve, como um escultor, a pergunta final é: que obra-prima está aí, esperando para ser revelada debaixo dos 80% que a gente insiste em segurar?